O pastor Eliseu Rodrigues sempre foi muito atuante como pastor do movimento pentecostal. Eles têm o diabo, a igreja tem Jesus. Eles se movem de lá para cá, a igreja se move daqui para lá. Mas, de um tempo para cá, ele ficou muito conhecido por algumas declarações que ele deu contra certos movimentos militantes aqui do país. Jojo Todinho quer falar de Bíblia. Priscila Alcântara, Felipe Neto, Xuxa. Se você acha que nesse vídeo o pastor Eliseu Rodrigues vai dar alguma declaração polêmica contra movimentos seculares, você está enganado. Nesse vídeo, você vai ver o pastor Eliseu Rodrigues declarando fortemente contra a teologia da prosperidade pregada por grandes líderes que fazem parte também do seu grupo religioso. Segundo o pastor Eliseu Rodrigues, esses líderes agem de má fé, usando a simplicidade de seus fiéis, os fazendo barganhar com Deus, quando na verdade eles não vão receber nada. E quando não recebem, aqueles mesmos líderes dizem que eles é que não têm fé. Para você entender melhor a declaração de Eliseu Rodrigues, confira esse vídeo. Eles se dizem evangélicos, mas eles negam o cristianismo bíblico, eles negam o cristianismo ortodoxo. E às vezes você percebe que o cristianismo é até irreconhecível. E eles têm algumas palavras, né? Traga seu envelope, mande sua oferta. Você percebe que esses pregadores da prosperidade dizem que você não pode sofrer, que é inadmissível você está doente, você ter enfermidades ou está doente e dizer que Jesus cura. Eu creio que Deus faz, mas eu não preciso que Deus faça para que eu continue crendo na minha vida. Porque a minha fé não está baseada em experiência pessoal. A minha fé tem que estar baseada nas Escrituras. Então, apesar de eu estar doente, eu creio que Jesus cura. Ele pode não me curar, se Ele não quiser, tá? Mas Ele pode curar outras pessoas, se Ele quiser. Muitas igrejas são especialistas nesse evangelho da prosperidade, que é uma nova versão da nova era, dentro da igreja. E eles têm a palavra de fé. Tudo isso vem lá dos Estados Unidos do século XVIII e XIX, tá, gente? Pensamento positivo, palavra de fé, oração forte. Numerosas igrejas estão debaixo dessa influência. Eles são especialistas nisso. Primeiro lugar, o evangelho da prosperidade é heresia porque ele pega um pequeno aspecto da revelação bíblica, distorce e eleva, ok? Ele separa do evangelho a verdadeira noção de Deus e apresenta Deus como uma máquina de venda automática. O evangelho da prosperidade não trata Deus como santo, transcendente, soberano, senhor da criação. Não, Deus é uma máquina de venda. Ou seja, traga sua oferta, dê seu culto e você vai ver, dê seu culto, dê sua semente, você vai ver que Deus vai te prosperar, que Deus vai te enriquecer. Mentira. Em segundo lugar, o evangelho da prosperidade é uma heresia porque oferece falsas esperanças às pessoas que enfrentam doenças, pobrezas. Ok? E quando as pessoas dizem crer e não são enriquecidas ou curadas, eles chamam essas pessoas de incrédulas. Ou seja, eles culpam as vítimas pela própria miséria que elas vivem. Às vezes elas mesmas sabem que a culpa é delas. Beberam demais, se alimentaram mais, se alimentaram mal, usaram droga demais, e aí o corpo vai cobrar. O corpo vai cobrar. Mas aí eles prometem, não adianta o que você plantou no seu corpo e na sua vida. Venha, traga sua oferta, faça sua campanha de 7 quinta-feira que a sua vida vai mudar. Aí a vida não muda, a pessoa vai questionar, eles dizem, é porque faltou fé em você. Eles confundem oração com magia, fé com presunção. Como já observado em muitas igrejas, o evangelho da prosperidade tem muitas versões, tem graus de ênfase, saúde, riqueza, pensamento positivo. Você percebe que é a nova era. Os escritores preferidos deles são escritores de autoajuda. Quem lê a Bíblia tem ajuda do alto, mas quem fica dependendo desses livros, de até livrarias não evangélicas, são pessoas que gostam de autoajuda e não a ajuda do alto que está nas Escrituras. Interessante, irmão, é que para eles você tem que ter pensamento positivo, você tem que pensar bem e só falar bem que você é o cara, que você é top, que você tem que sonhar de olhos abertos. E eles falam de José, mas José não sonhou de olho aberto, foi sonho de sono, tá? Ele dormiu e Deus falou com ele em sonho. Eles dizem que a visão de Joel 2,28, o sonho de Joel 2,28, né? Os jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Eles falam, né? Até o velho tem que sonhar em riqueza e prosperidade. Aqueles sonhos e visões ali são dons concedidos por Deus para entregar algum tipo de profecia. Não é sonho mirabolante que você vai ficar rico de uma noite por dia. De uma noite por dia.
Eles dizem que você não pode ficar falando que é dependente, que ainda não é capaz, que você precisa aprender mais. Você não pode ficar falando que você é caído, pobre, miserável, pecador, que você é dependente totalmente da graça de Deus, que se não fosse Jesus você não seria nada. Não, você tem que sempre dizer que você é o cara, que você é o top, que você é a Mulher Maravilha. Mas você olha para a Bíblia, Moisés disse o que para Deus? Eu não sou capaz de ir até Faraó. E foi um homem que Deus usou para libertar mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. Foi o homem que escreveu o livro messiânico. Pedro disse, Senhor, se afasta de mim que sou pecador. Foi o camarada que Deus usou para ganhar 3.000 almas. Paulo disse, eu sou mais miserável do de todos os homens. E Paulo foi grandemente usado por Deus para se tornar o maior plantador de igrejas. Então você percebe que a teologia da prosperidade não encaixa com o que a Bíblia diz. Esse pensamento positivo, o pensamento positivo é bom, claro, você não pode ficar reclamando a vida toda só falando palavras de miséria e derrota. Não, mas biblicamente falando, não é doutrina, não é bíblico o fato de você pensar positivamente ter a garantia de que sua vida vai ser mudada. Ok? Então eles ensinam que a verdadeira fé, ela é dita da maneira correta. E se você falar palavras positivas com pensamento positivo, isso garante, Deus é obrigado. Se você falou palavra positiva, Deus é obrigado, porque você está falando. Então Deus é obrigado a te trazer saúde e riqueza, porque Ele quer que seu povo seja perfeitamente saudável, financeiramente rico, e Ele tem muitas promessas de bênção. Tem. Mas você tem que saber diferenciar. Para que tempo é essa paz? Para que tempo é esse tempo de prosperidade total? Você tem que aprender a ler Bíblia. Você tem que aprender hermenêutica, exegese. É para escatologia? Essa vida com abundância que Jesus prometeu em João 10, é abundância de quê? Abundância de perdão dos pecados. Jeremias 29:11 é o versículo preferido deles. Eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem todo um contexto aí, ok? Eles estavam pensando o contrário do que Deus pensava, que era para eles viverem no cativeiro. Aí eles falam, Deus tem pensamento de prosperidade para você. Deus tem pensamento de sucesso para você. Quem acredita, diga amém. Quem acredita, diga glória. Para você quem? O pensamento que Deus tinha para eles era que trabalhassem no cativeiro. O pensamento que Deus tinha para eles era que abençoassem o lugar dos inimigos. Esse é o pensamento que Deus tinha, pensamento de paz e não de mal. Ou seja, os inimigos aí não vão matar vocês no cativeiro. Eles vão ajudar vocês a serem libertos da idolatria. Por quê? Porque eles vão apresentar os falsos deuses e vocês vão entrar na fornalha e não vão se queimar. Vocês vão entrar na cova e eu vou livrar vocês. Esse é o pensamento que eu tenho de vocês. Só que eles não estudam o contexto. Eu quero que vocês trabalhem aí, eu quero que vocês façam famílias aí, porque vocês não vão sair daí tão cedo. E aí? Aí eles ficam prometendo prosperidade para safado, solteiro que fica pegando as meninas na igreja. E o cara, Deus só tem pensamento de paz para mim. Ou seja, eles não respeitam contextos. Eles gostam muito de Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal que dela vos advém a maior abastança. É o versículo popular entre os defensores da semente de fé, que é uma extensão da teologia da prosperidade, que enfatiza dar dinheiro aos ministérios cristãos com a promessa de recompensa financeira. A ênfase da pregação é essa. Não estou falando contra dinheiro, não estou falando contra oferta, não estou falando que o pastor não pode ensinar sobre dinheiro. Ensinar sobre dinheiro é diferente de isolar textos do Antigo Testamento para arrancar dinheiro do povo prometendo sucesso, vitória e bênção. O que eles dizem? O Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mentira, Jesus não está falando do Satanás. Jesus está falando desse tipo de pastor que isola textos bíblicos para pregar prosperidade, sucesso e pensamento positivo. João capítulo 10, Jesus não cita Satanás. João capítulo 10, Jesus está falando justamente de falsos pastores e de falsas ovelhas. Porque Jesus diz lá em João capítulo 10 que a verdadeira ovelha conhece a voz do verdadeiro pastor. Então se você segue qualquer tipo de pastor, fica bebendo água com fé na televisão, fica mandando envelope para um cara que você nunca viu pessoalmente, você tem o seu pastor na sua igreja, que cuida de seus filhos, que você conhece a vida, mas você manda dinheiro para quem você nunca viu pessoalmente. Então, o ladrão vem, ou seja, sempre vai ter falsos pastores que são chamados de ladrões à luz da Bíblia. No geral, as escrituras mostram que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas o erro da teologia da prosperidade é enfatizar como se Deus só tivesse isso para as pessoas. Eles não pregam arrependimento, eles não pregam santidade, eles não pregam que as pessoas precisam ler Bíblia. Não. Se as pessoas leem Bíblia, eles vão deixar de enganar as pessoas. Declare, reivindique, brade, coloque Deus na parede. Eu já vi muita gente falar isso. Reivindicar. O cara abre a Bíblia e bate. Está escrito aqui! Sabe aquela música pentecostal?
vai acontecer, tem que acontecer. Determine, né? Tem música que fala, determine. Quando você diz, traga seu dinheiro, traga sua semente, abra a Bíblia e confesse pensamento positivo, fale palavra positiva e Deus vai ter que fazer, como isso não está escrito na Bíblia que Deus vai ter que fazer, você está presumindo. Logo, você é presunçoso para com Deus. Enquanto a fé é uma confiança humilde na bondade dele e na soberania dele, a presunção já é falta de fé nele. Sem crer nele de modo correto, você quer mandar nele. E você, o que acha da teologia da prosperidade? Você tem a mesma linha de raciocínio como o pastor Eliseu Rodrigues? Deixe o seu comentário aí que é muito importante. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir e eu espero por você aqui no próximo vídeo.